E o Acontece na Região está em Lençóis, nessa semana que a cidade festeja seus 165 anos. E eu estou contando algumas histórias, né, de pessoas de Lençóis, de profissionais, que, pelo seu trabalho, levam o nome da cidade. E eu estou aqui com o Dr. Daniel Molinar, ele é médico urologista e cirurgião geral especializado em oncologia. Até aí tudo normal, né? O diferencial do Dr. Daniel é que ele é testemunha de Jeová e ele faz a cirurgia que a gente chama cirurgia sem sangue, porque todo mundo sabe que os testemunhas de Jeová, eles não aceitam, né, a transfusão de sangue. Doutor, como que faz a cirurgia sem sangue? É interessante esse assunto, porque, na verdade, as pessoas entendem isso, que não se usa, ou é uma cirurgia completamente limpa, que não há uma gota de sangue, né? Cirurgia sem sangue. Mas, na verdade, existe um sangramento, que é um sangramento normal para qualquer ato cirúrgico, mas nós não temos a possibilidade e não utilizamos transfusão de sangue. Para tanto, nós usamos ou a hemodiluição normovolêmica aguda, ou a máquina que a gente chama de máquina recuperadora de sangue, do inglês Cell Saver. É assim que a gente faz, e é assim que a gente tem feito há bastante tempo, já há 16, quase 17 anos. Mas ela recupera o sangue da pessoa que está sendo operada? Então, na hemodiluição, o que acontece? A gente hemodilui o sangue da pessoa. E como é que você faz a hemodiluição? Você usa soluções que vão manter o volume de sangue que a gente normalmente tem. Um adulto médio tem aproximadamente 6 litros de sangue. Então, se eu imagino que essa cirurgia, suponhamos que seja um câncer de rim, que ela vai ser um pouco trabalhosa, que eu vou perder aproximadamente 500 ml de sangue, eu vou fazer então uma hemodiluição. Para tanto, o paciente tem que estar com um nível de hemoglobina normal. Então, nós temos a hemoglobina de 12 a 14 para valores que são considerados normais. Então, se eu imagino que eu vou perder 500 de sangue total, eu vou então introduzir 1.500 ml de soro, vamos dizer assim. Você pode utilizar outras soluções. Então, o que eu quero com isso? Eu vou passar o paciente para o sangue dele mais ralinho, vamos dizer assim, hemodiluído, e aquilo que for perder, na verdade, está perdendo mais líquido, mais água do que propriamente o sangue. Ao final da cirurgia, eu devolvo esse sangue que eu retirei. Então, se eu tirei 500 ml, porque é aquilo que eu acho que vai sangrar, que vai perder, eu já introduzi 1.500 de uma solução salina, que é o soro fisiológico, e esse sangue que eu tirei, ele vai ficar junto do paciente, ligado na veia do paciente, dentro de uma bolsinha, que é a bolsinha que a gente usa para captar sangue que os bancos de sangue têm e fornecem. E ao final da cirurgia eu devolvo esse sangue. Então eu tiro da parte no chão da mesa cirúrgica e eu levo para onde fica pendurado o soro. Eu devolvo 500 de sangue total, o sangue do próprio paciente, sem erro de identificação, sem possibilidade de contaminação. Eu fico aqui, ele está contando e eu fico aqui imaginando a pessoa lá deitada, fazendo a cirurgia, aquela máquina, o soro, o anestesista e o sangue sendo ali manipulado, o sangue do próprio paciente. Isso tem algum risco? Não, a hemodiluição não tem risco algum. É uma situação completamente segura para o paciente, segura para o cirurgião, segura para o anestesista. E a máquina recuperadora de sangue nós utilizamos quando o paciente já tem um certo grau de anemia, ele não pode perder mais. Então, tudo aquilo que possivelmente vai perder, nós não vamos deixar perder. Então, a máquina, ela aspira o sangue do campo cirúrgico, esse sangue todo é levado para dentro da máquina, a máquina vai lavar esse sangue, vai separar todas as impurezas, vamos dizer assim, que são restos de tecido, tecido gorduroso, que é gordura, e coágulos que eventualmente se formam, e ela centrifuga e devolve para você hemácias. Ela não devolve o sangue total. Então, eu perco bastante o quê? Perco proteína, perco fatores de coagulação, sais minerais, todo o componente do sangue. Mas eu devolvo a hemácia. E é uma máquina completamente segura, um material totalmente descartável.
e dá segurança para o cirurgião e dá segurança maior ainda para o paciente. E quanto tempo ela demora para fazer esse processo? Porque a cirurgia não pode parar, né? Não pode parar, mas ela fica continuamente ligada durante todo o ato cirúrgico. Quando começa a ter um volume certo, já aproximadamente 200, 300 ml de sangue já lavado, pronto para ser reinfundido, quem opera a máquina já avisa: doutor, só quer que eu já reinfunda, quer esperar mais um pouco? Porque esse sangue ali, ele pode ficar até 8 horas dentro da máquina trabalhando, como pode também a bolsa de sangue na hemodiluição. Ela pode ficar ali até 8 horas completamente seguro para o paciente. Nossa, gente, vivendo e aprendendo. Doutor Daniel, e onde o senhor faz essa cirurgia aqui em Lençóis mesmo? Como que faz isso? Onde o senhor atende? Nós temos aqui, como temos o convênio Unimed Bradesco, nós podemos e conseguimos fazer aqui em Lençóis Paulista, lá na Unimed, como no Hospital Piedade. Quando eu preciso da máquina, eu solicito para a empresa e ela vem com um técnico e numa Fiorino, um carro da Fiat, aquela peruazinha. Ele é de fácil manipulação, é pequeno, é portátil, vamos dizer assim, né? E dá muita segurança. E a gente sempre é uma cirurgia que é eletiva, você marca para tal dia, tal hora, então a pessoa vem e te fornece todo esse serviço aí. Eu particularmente gosto da hemodiluição, porque ela é muito mais em conta. A máquina hoje, para você utilizar um filtro, você vai gastar aproximadamente R$ 4.800, enquanto a hemodiluição você não gasta nem R$ 50, porque você só vai utilizar a bolsa. Então é muitíssimo barato, é muito seguro. E a gente sabe, e eu mais ainda, porque é interessante isso, eu não aprendi isso na faculdade, nem mesmo na residência isso me foi ensinado. Na verdade, eu aprendi com as Testemunhas de Jeová. Então, eles me visitaram e, como eu já estava começando a operá-los, eles mostraram interesse em que eu continuasse fazendo isso, e eu achei que fosse algo assim de outro mundo. Na verdade não é muito moderno, extremamente moderno. Tanto é moderno que o governo dos Estados Unidos despendeu $50 milhões para um hospital em Nova York, nos Estados Unidos, treinar os médicos cirurgiões do Exército a utilizar essa máquina, a utilizar a hemodiluição. Porque num campo de guerra você não tem um banco de sangue lá. Sim. Você não vai encher que seja lá um caminhão cheio de bolsas de sangue para levar para o deserto da Arábia ou qualquer palco de guerra. Então eles fazem esse treinamento aí. E foram as Testemunhas de Jeová que me ensinaram isso. E eu tomei gosto pela coisa, e hoje praticamente eu faço só cirurgias oncológicas naqueles pacientes que não aceitam sangue. Mas o senhor tem um instituto também, né? Sim, então a gente opera aqui em Lençóis, no Hospital Piedade, na Unimed, no CMU, e eu tenho um serviço próprio que é anexo à Santa Casa de Bariri. Nós temos lá 7 suítes, uma UTI com 2 leitos, um centro cirúrgico montado por nós, e lá nós recebemos pacientes de todo o Brasil. Já atendemos pacientes de Angola, já operamos 4 pacientes de Angola, já operamos pacientes da Inglaterra, Portugal, Suriname. Suriname, inclusive, foi um colega médico, um ginecologista com câncer de próstata. Já atendemos gente aqui da Venezuela, Bolívia também. Então, é um pessoal que tem dificuldade de encontrar aquele cirurgião, aquele profissional que respeita eles na questão da sua crença, o que eles acham que é correto. E pode parecer muito estranho isso, mas muitas vezes o que se diz aí que sangue salva vidas, hoje já há controvérsias. Doutor, as pessoas que estão nos assistindo, a gente é uma mídia regional, mas depois que a gente faz a publicação na rede social, a gente não sabe onde vai parar, né? O portal Acontece na Região tem seguidores em vários países também. Como que a pessoa, né, que é testemunha de Jeová, que às vezes está passando por uma situação difícil de uma cirurgia, não tem esse conhecimento, onde ela pode buscar, né, para marcar uma consulta, fazer uma avaliação? Na verdade, as Testemunhas de Jeová têm um braço organizacional chamado COLI. COLI é a Comissão de Ligação com os Hospitais, essa sigla. Então, a pessoa que é Testemunha de Jeová se dirige a uma pessoa dentro da congregação,
dizendo que tem tal e tal doença que precisa de uma cirurgia, evidente, sem a utilização do sangue. Então, a Coli, que nós temos hoje em todas as cidades do Brasil, entra em contato conosco e aí a gente pede os exames, vê o que pode fazer e eles vêm para fazer a cirurgia conosco. A gente agradece ao Dr. Daniel e parabeniza por esse trabalho, que é um trabalho muito importante e é um trabalho que respeita, né, mais do que tudo, respeita a crença dos testemunhas de Jeová. Não só a crença, mas a dignidade da pessoa, seja ela testemunha de Jeová ou não. Hoje, uma coisa que está se dando um empenho muito grande é na questão do acolhimento ao paciente, ou seja, respeitar aquilo que ele entende como verdade, como algo que é pessoal, e você simplesmente faz do seu melhor para poder ajudá-lo a manter fiel naquilo que ele entende como que é o correto.